Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu vim fazer esse vídeo para mostrar as minhas impressões a respeito do livro Crime e Castigo, do grande Fyodor Dostoiévski, que é um autor russo do século XIX, que nasceu em 1801 e morreu 1821 e morreu em 1881, né? Então ele não chegou a completar 60 anos. Mas o livro é sobre o livro Crime e Castigo, né? É sobre um jovem estudante de direito chamado Raskolnikov, um cara muito inteligente, muito estudioso, porém super pobre, paupérrimo. Um ex-estudante porque ele fazia faculdade de Direito, mas aí, por condições financeiras, não pôde dar continuidade aos seus estudos. Ele morava em São Petersburgo, num cubículo lá na Rússia, né, em São Petersburgo, nessa época, era muito comum alugar-se quartos, né? Existia uma família dona do apartamento e aí alugavam-se quartos. E ele morava num quarto, né? O livro descreve esse quarto assim como um cubículo que mal cabia duas pessoas e ele morava ali. E mesmo assim, nessas condições assim extremamente precárias, de moradia, ele não tinha condições de pagar. Então, ele vivia penhorando alguns objetos dele de valor, né? Relógio, de valor não, objetos simples que ele poderia angariar algum dinheiro para poder, inclusive, pagar o aluguel. E aí, tinha uma senhora, né, que ele chamava de velha usurária, né, que no caso seria uma agiota. Essa mulher, ela ela pegava dinheiro, né, a juros, e Raskolnikov era, no caso, um cliente dela. E aí, um certo dia, ele teve, assim, ele era muito inteligente e ele às vezes tinha, assim, umas ideias, né, diferentes, fora da caixa. E aí ele pensou, se de repente, né, ele não poderia matar essa senhora, né, até porque ele dizia assim, que ela é um piolho. Ela é uma pessoa ruim que atrapalha a vida dos outros, né? Se ela não existisse no mundo, o mundo seria melhor. E aí ele resolve, aí ele se coloca numa posição como Napoleão Bonaparte. Ele pensa assim, se Napoleão Bonaparte matou tanta gente em prol, né, de conquistar reinos, conquistar nações, né, para a França, então por que que eu também não posso, né? Aí ele divide, ele tem uma teoria que ele divide as pessoas em seres ordinários, que seriam as pessoas comuns, e os seres extraordinários, que seria, por exemplo, o Napoleão Bonaparte, né? Que matava, que fazia, que acontecia, que ia dormir tranquilamente, não teria culpa com aquilo. E Raskolnikov, ele acreditava ser um ser extraordinário, como Napoleão Bonaparte. E aí ele resolve matar essa velha, né? É como ele fala no livro, essa senhora, e ele mata, e ele acaba que, após matar essa mulher, chega a irmã dela, né? Que não tinha nada a ver com a história. E como queima de arquivo, ele acaba matando a irmã dessa senhora, que era uma jovem, que não tinha nada a ver com a história, né? Só que, assim, foi um crime que aconteceu, que ninguém viu, ninguém ficou sabendo, que ele poderia muito bem ter saído desse crime sem ninguém saber, só que a culpa começa a corroer Raskolnikov. Ele começa a ter febres, ele começa a ter delírios, ele começa a ter desmaios. E aí é quando ele percebe que ele não é o ser extraordinário que ele pensava, né? A culpa começa a esmagá-lo, muito embora ele ainda não tenha se arrependido.
O único arrependimento dele é de descobrir que ele não é um ser extraordinário. E aí a trama, né, vai se desenrolando. É um livro assim que fala muito sobre culpa, né, sobre crime, sobre o castigo e principalmente sobre a redenção. No livro existem assim inúmeras outras personagens assim maravilhosas. É um livro assim muito psicológico que toda a trama, tudo que essa personagem de Raskolnikov passa, toda essa dor, essa angústia, essas náuseas, esses delírios, a gente também vai sentindo. Então a gente sente tudo, tudo que ele sente, aquela angústia, né? De quando a gente faz alguma coisa errada, não precisa ser um assassinato, né? Mas quando a gente faz uma coisa ruim, uma coisa errada para uma pessoa que a gente gosta, né? E a gente fica naquela angústia. Só que aí, imagina, é levada à quinta potência, né? Porque no caso dele foram dois assassinatos. Então, aí existem vários personagens, assim, uma das personagens redentoras é a Sônia, né? Sônia é uma prostituta, né, que vive nessa vida não porque ela queria, mas por circunstâncias da vida, por ser uma pessoa extremamente pobre, por ter um pai assim bêbado, um pai que não consegue dar conta da esposa e de seus dois outros filhos. Então a Sônia precisa se prostituir para isso. E por outro lado, ela é uma prostituta, mas ela é uma pessoa que acredita muito na redenção, acredita muito em Deus. Então ela é aquela personagem salvífica, né? Na verdade, ela é aquela personagem responsável por mostrar a Raskolnikov o caminho que ele deve seguir daí para frente. Temos também um detetive, né? Não é detetive que fala, é um policial, né? Que ele vai investigar esse caso. E nesse livro é interessante porque esse policial, como o crime não deixou provas, não tinha provas, esse policial ele foi analisando, estudando o psicológico de Raskolnikov, tá? Então, assim, é muito interessante, porque Freud, por exemplo, grande, né, esse grande psiquiatra que tem várias teses, vários livros, vários conceitos que a gente conhece até hoje, leu muito o Dostoiévski, né? Leu Crime e Castigo, né? Esse livro aqui que eu tô, né? Esse aqui é da editora Abril, um livro que eu comprei num sebo. Ele leu Crime e Castigo, ele leu Memórias do Subsolo, ele leu Sonho de um Homem Ridículo, ele leu Os Irmãos Karamazov. Então, Freud bebeu muito das personagens de Dostoiévski. Então, assim, muito dessas coisas, né, que nós conhecemos hoje, desses complexos, dessas coisas que Freud falou, né, tem muito de Dostoiévski. Então, Dostoiévski é um autor, né, de peso. Né? O próprio filósofo Nietzsche, né, disse que Dostoiévski seria o único psicólogo a qual ele se submeteria a uma sessão. Né? Enfim, mas é um livro muito interessante, é um livro que dialoga muito com os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, de Marcos, né, onde mostra, né, toda a ação redentora e salvífica do Cristo e que independente dos nossos crimes, dos nossos pecados, se a gente realmente se arrepender e se entregar, há ainda uma chance, né? É um livro assim que eu indico muito a leitura, porque você vai nele encontrar análises psicológicas, você vai encontrar um romance policial assim impressionante, assim como o Porfírio, que é o instrutor lá da justiça, tipo um juiz. Ele descobre o crime
como você vai ver assim uma personagem tão dual também como Sônia, né, que é uma prostituta, mas que ao mesmo tempo é uma pessoa tão boa, que é tão que se dá tanto pelo outro, pelo próximo. A gente vê também personagens terríveis como Lugin, o Svidrigailov. Os nomes são ruins, hein, gente? É nome russo. O Razumik, que é um cara assim maravilhoso. A Dunya, que é a irmã do Raskolnikov. Enfim, são todos os personagens são assim riquíssimos. É uma coisa muito interessante na obra de Dostoiévski é as personagens são humanas, né? Não existe uma personagem maravilhosa, sem erros, né? É como nós somos seres, né? Que somos duais, que temos nosso lado bom, nosso lado ruim. É claro que ele pega uma personagem, que nesse caso foi Raskolnikov, e leva às últimas consequências. Mas todos, gente, todos têm essa dualidade que é encontrada no ser humano. E é um livro, assim, excelente, tá? É como eu já mostrei aqui, ó. Isso aqui é da editora Abril, é uma editora antiga. Nessa época ainda era a tradução desse aqui, foi do russo para o francês e do francês para o português. Mas, o que eu saiba dessa editora 34 aqui, a editora 34, ela já é do russo diretamente para o português. Eu estou começando a ler agora, Os Irmãos Karamazov, e as pessoas dizem que a leitura é bem mais tranquila, bem mais fácil, mais fluida. Espero que seja mesmo. Então, muito obrigada pela atenção. E quando eu terminar os Irmãos Karamazov, eu venho aqui falar para vocês.